Depois Lucas 24, do 1 ao 12. O 46 diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Agora, Lucas 24, do 1 ao 12. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceu-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas lembraram das palavras de Jesus e, voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Espírito Santo de Deus, aqui estamos para celebrar a vida, nos alegrarmos com a tua ressurreição. Que a tua ressurreição traga sempre à nossa mente as tuas palavras, as promessas, Senhor Jesus, das tuas palavras. Que jamais venhamos esquecer, ó Deus, porque esquecer da tua palavra é viver para sempre no luto, é viver para sempre na dor. Que as tuas palavras vivas e eficazes tragam alento, alegria e esperança aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Este foi o último brado da cruz do Calvário, antes do momento final. Antes de fechar seus olhos e descansar, Jesus entregou a Deus a parte mais nobre que o ser humano tem: o Espírito. Erwin Lutzer, no livro Os Brados da Cruz, escreve que só os seres humanos possuem Espírito e que isto garante a nossa comunhão com Deus. E que com a morte, o nosso espírito, ele partirá para a luz ou para as trevas. Mas nós vemos aqui Jesus entregando o seu espírito aos cuidados de Deus. Se aprendermos com ele a andarmos no caminho do Pai, estaremos prontos quando chegar a nossa hora de adormecer. É o que os evangelhos querem nos ensinar quanto à Páscoa. Em Cristo, a morte não é o fim. Também em Hebreus capítulo 6, os versículos 19 e 20, Paulo escreve: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu,
entrou em nosso lugar. A morte de Jesus, meus queridos irmãos, não foi o fim, mas o início de um novo relacionamento com Deus. Jesus é a nossa garantia. Ele é a âncora que a nossa alma precisa. A ressurreição de Cristo quer celebrar o fato de que Deus nos libertou do império das trevas e transportou para o reino do seu Filho amado. Nós encontramos desde o Antigo Testamento a promessa da ressurreição de Cristo. O próprio Cristo disse que iria ressuscitar, e ele não mentiu. Ele ressuscitou. Venceu a morte, venceu o mal, para nos resgatar das trevas eternas. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele venceu a morte. E é nessas palavras que nós temos que nos apegar diariamente. E na manhã de Páscoa, os anjos, mensageiros de Deus, confrontaram as mulheres com este fato. Esta realidade virou o mundo de cabeça para baixo. Desde a ressurreição de Cristo, o mundo não pertence mais à morte. O mundo não é mais o ponto final. O mundo agora pertence à vida, pertence a Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. As mulheres foram as primeiras a saber que Cristo já não estava morto. Eu acredito que se isso acontecesse hoje, de novo as mulheres seriam as primeiras a saber. A gente não dorme. Estamos sempre atentas. É assim com vocês também? É, né, Marcela? A gente está sempre atenta, a gente está sempre preocupada. E as mulheres, além da preocupação, elas sentiam uma enorme tristeza, dor, um sentimento de o que poderíamos ter feito para que isso pudesse ser diferente. E ao chegarem ao sepulcro, certamente chorosas e com as especiarias para ungir o corpo, os anjos perguntaram a elas: por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que buscai entre os mortos ao que vive? Eu não sei vocês, mas eu não consigo nem imaginar o que se passou pela cabeça delas naquele momento. Eu teria caído. Eu acho que o Fábio também. O Fábio não está aqui, né? Por quê? Porque a presença de Deus, ela nos causa algo diferente. Não medo, mas temor, tremor. Mas certamente um misto de sentimento passou pelo coração daquelas mulheres. Pois o domingo de Páscoa não havia começado como os outros dias. Aquele era um dia de profundo pesar, tristeza sem fim, choro, muita dor e muito trabalho a realizar. Por isso as mulheres foram ao sepulcro com o propósito de ungir o corpo de Jesus com as especiarias e perfumes que haviam preparado. Os judeus acreditavam que o corpo voltava para a terra, mas o espírito se dirigia para Deus. O motivo de se ungir o corpo com as especiarias era para que o espírito chegasse na presença de Deus. O ato dessas mulheres, o ato dessas discípulas demonstrava amor, respeito, devoção a Jesus. No entanto, não podemos deixar de notar que há ausência de fé.
Elas ainda estavam presas ao Jesus morto no túmulo. Haviam esquecido das promessas de Cristo, de que Ele ressuscitaria no terceiro dia. Nós também temos a memória curta. A dor, a tristeza, nos coloca num ambiente de luto eterno. O sofrimento nos coloca numa sala escura, onde não conseguimos enxergar nenhum foco de luz. E era assim que estavam essas mulheres. Num dia de luto, num dia de profunda tristeza. Diante da nossa memória curta, nós também temos deixado o amor esfriar. Já não há mais reverência ao Altíssimo, respeito ou devoção. Temos esquecido que este mesmo Jesus, que foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que subiu. Não é isso que diz a palavra? Essas não são as promessas de Deus? Então, por que andamos com a nossa cabeça baixa, como se Jesus ainda tivesse morrido? Ou pior, como se tivéssemos sido abandonados por Ele, esquecidos por Ele. Conforme o Evangelho de Marcos, as mulheres compraram as especiarias ao anoitecer de sábado, já que o Shabá começa no pôr do sol do sábado. E há indício de que elas foram à sepultura bem cedo, para terem um tempo a sós com o corpo de Jesus. E Marcos também relata que no caminho para o túmulo, as mulheres manifestaram preocupação com a pedra. Diziam entre si: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Nós temos muitas preocupações mesmo, né? Nós somos detalhistas e gostamos que as coisas estejam sempre no nosso controle. Essa é a imagem das mulheres. Elas estavam se preocupando com coisas terrenas. Jesus, Ele deseja que a nossa preocupação seja espiritual. Se nós estivermos atentas, focadas nas palavras do nosso Jesus, a nossa preocupação jamais vai ser onde irei dormir amanhã, o que irei comer amanhã. Essas preocupações não repousarão em nossa mente, porque Deus, Ele está cuidando de todas as coisas. Lembram da viúva de Sarepta? Não falta. Deus nos chama a nos preocupar com coisas do alto, porque as coisas terrenas, a promessa dele é de que não faltará, que Ele irá cuidar de nós, Ele é o nosso Pai amado. Lancemos esse tipo de preocupações nas mãos do nosso Senhor. Mas essas mulheres estavam preocupadas em quem ia remover a pedra. Na cabeça delas, elas não teriam força e talvez nem conseguissem ver o corpo. Mas ao chegarem, viram que o túmulo estava vazio. Aleluia. O túmulo estava vazio. E passo a passo, essas mulheres e mais tarde também os discípulos deixaram-se conduzir à convicção: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E elas não guardaram isso para si. E eu acredito que indo ao encontro dos discípulos, elas iam repetindo: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Não é assim quando a gente recebe uma boa notícia? A gente liga para todo mundo. A gente quer propagar. A gente quer que as outras pessoas se alegrem conosco, não é assim? E não foi diferente com essas mulheres, que caminharam com Jesus em dias bons,
mas caminharam com ele em dias que não foram tão bons assim. Pregado na cruz do Calvário, ali estavam elas, chorando junto com Jesus. Elas participaram de todos os momentos. Vocês já assistiram o filme Titanic, né? Eu acredito que mais de uma vez. Eu já assisti umas 10 vezes. Né? E sempre que a gente assiste, a gente se emociona, né? Quando o Titanic estava enchendo de água, algo que sempre me chama a atenção. Os primeiros que abandonavam o navio eram os ratos. E quando eles viam a água chegando, aparecia um monte de rato. A gente nem imaginava que aquele navio tão chique, né? Tinha rato, mas tinha. E o filme faz questão de mostrar. Porque muitas vezes, quando a situação fica difícil, a gente corre. E foram os ratos que deixaram Jesus também. Os ratos dos apóstolos. Às vezes a gente também é rato, a gente tem medo e a gente quer fugir. E sabe o que Jesus faz? Ele vai ao nosso encontro, assim como foi ao encontro de Pedro. E de novo lembra a Pedro, eu fiz isso por amor a ti. Então quando fugirmos, sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai ao nosso encontro de novo. E ele vai de novo, porque ele não desiste de você. Tem inclusive uma canção que diz isso, né? Ele não desiste de você. Conhecem? Ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Jesus vai ao nosso encontro porque ele não desiste das nossas vidas. Isso me alegra o coração, porque eu sei que eu vou fugir em algum momento. Eu sei que eu não vou aguentar a tempestade em algum momento. Eu sei que eu vou afundar. Mas ele vai estender os seus braços para mim. Ele vai me socorrer, ele vai ao meu encontro. O Senhor ressuscitou e é por isso que nós devemos nos alegrar. A fé no Jesus ressurreto não provém da imaginação humana. Tanto as mulheres quanto os apóstolos não creram por si só na ressurreição. A fé vem pelo ouvir a palavra. Os anjos tiveram uma missão importante. Eles tiveram que recapitular para aquelas mulheres o que Jesus havia dito. E às vezes nós precisamos de irmãos e irmãs que nos lembrem de novo. Ei, sai dessa caverna, se alimenta. A tua missão não acabou. Nós precisamos de irmãos que nos levantem, que orem conosco, de irmãos que nos lembrem. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E os anjos lembraram aquelas mulheres. O Jesus ressurreto, ele permanece fiel aos seus. O Jesus ressurreto não desiste de você, não desiste de mim, não desistiu dos apóstolos que o abandonaram. E mais uma vez, irá nos conduzir de novo à fé, ao caminho da salvação. Por isso, hoje é dia de festa. Por isso nós também podemos celebrar. Por isso nós também podemos ter certeza, alegria. Jesus vive e nós pertencemos a Ele, porque Ele nos comprou por um alto preço. E pela fé sabemos, este mesmo Jesus voltará. Não vamos esquecer. Não vamos ficar presos às pedras. Não vamos ficar presos aos buracos. Vamos ficar presos às promessas do nosso Senhor. Ele voltará. Ele voltará. Assim como essas mulheres que ficaram maravilhadas ao descobrir que o Senhor estava vivo e regressaram felizes por a morte ter sido vencida, alegremos e propaguemos ao mundo todo o Evangelho do nosso Senhor, porque Ele está vivo. Aleluia, glória a Deus.
Amém.